Olá, ouvintes e espectadores do podcast CETSEPAR com o Jovem. Hoje a gente vai mergulhar num aspecto do mundo do ESG, principalmente falando do pilar social. Hoje a gente vai ter o prazer de estar aqui com a nossa companheira de coordenação, Amabile. Obrigada, Ali, é um prazer estar aqui com vocês. E o objetivo do podcast é explorar a importância do treinamento e da capacitação e qualificação para o transporte rodoviário de cargas. Para isso, a gente fez grandes convites, primeiro com o Luiz Neri, que é coordenador do Instituto Com Jovem, e Valéria Melnick, que é diretora de RH do CETSEPAR. Acredito que a gente vai estar bem assessorado para conversar sobre o tema. E todos nós empresários do transporte, né? Todos empresários lembrar disso. Perfeito. Vamos começar a nossa conversa? Luiz, conta um pouquinho para a gente, para os nossos ouvintes, né? O que é ESG e especialmente o componente social. Bacana, vamos lá, Amabile. Primeiramente, quero agradecer o convite por estar aqui com vocês. Certamente uma grande responsabilidade junto a grandes nomes aí do nosso setor. E falando um pouco sobre esse tema que está tão em voga atualmente, né, o ESG, e aonde as empresas estão aí buscando cada vez mais se aprimorar nos requisitos, o ESG hoje é um conjunto de critérios e práticas que visa não somente a parte de investimentos, mas também a reputação da empresa no mercado. Quando a gente fala sobre o ESG, então a gente fala sobre o aspecto social, que é o que nós vamos falar aqui hoje, sobre o aspecto de governança e também sobre o aspecto ambiental. Escorrendo ali rapidamente um pouco sobre eles, quando a gente fala, então, o aspecto ambiental, a gente olha muito as práticas que o mercado está realizando versus ao meio ambiente, frente ao meio ambiente. Então, como a empresa está se destacando em relação a isso, que hoje é uma grande preocupação, até mesmo por questões como o clima. No aspecto, então, de governança, quais são as práticas de gestão e de negócios que essa organização está realizando. E aí, entrando na parte social, que é o que nós vamos falar hoje, olhando como a empresa está se relacionando não só com seus colaboradores, mas também com seus clientes, com o meio ambiente, com a comunidade em geral e com seus stakeholders de forma geral, né? Então, todos aqueles que são interessados também no negócio. E eu faço, né, muito essa analogia dentro do setor de transporte, porque eu acho que hoje o setor de transporte tem uma grande responsabilidade nos 3 pilares do ESG, mas principalmente no pilar social, até mesmo pela grande função que nós temos frente aos motoristas, aos nossos colaboradores do transporte que aí vivem as longas jornadas na estrada. Perfeito. Muito obrigado pela contribuição, Luiz. Aproveitando, Val, como que o treinamento e a qualificação se encaixam no pilar do social, do ESG, no contexto da entidade, no caso, o CETSEPAR? Essa é uma ação de hoje, do nosso podcast, é uma ação do pilar social. Então, promover a capacitação, a conversa sobre assuntos interessantes no segmento faz parte desse pilar. Eu entendo que o pilar social ele é mais amplo do que só capacitação, né? Ele também vai com 2 pilares que eu entendo bem importantes. O primeiro deles é a questão do assistencialismo. Então, o social nasceu da responsabilidade social das empresas em ajudar a comunidade. Então, falando de stakeholders, esse é um stakeholder muito forte. Então, como é que eu ajudo a comunidade em torno da minha empresa? Né? Nós todos aqui sabemos que muitas vezes em áreas de região metropolitana, região carente, a gente faz projetos sociais para ajudar a comunidade, que é a parte do assistencialismo do S, que sempre existiu e vai continuar existindo por muito tempo. A gente precisa hoje do apoio das empresas. E o outro lado, que para a gente aqui acaba sendo mais foco, né, é a questão do investimento social no público interno. Então, como que os empresários, e aqui no caso do CETSEPAR, alimentam e promovem a questão do S, do social nas empresas. Então, o CETSEPAR tem uma gama de serviços há 80 anos, então esse ano comemorando o aniversário do CETSEPAR de 80 anos, então falando sobre como que eu faço toda uma jornada do colaborador nas empresas e como o CETSEPAR auxilia nisso. Isso que é interessante, né? Deixa de ser um cliente, ser só o empresário, né, o associado, mas o empresário e toda a gama de colaboradores, nesse sentido. E aproveitando, acredito que a gente possa fazer até uma conexão com o projeto desenvolvido pela própria Conjovem há 2 anos atrás, que era essa conexão do jovem para o setor de transporte. Você pode falar um pouquinho mais sobre esse projeto para a gente? Essa é uma dor de segmento, né? Eu estive em Londrina há algumas semanas e foi falado lá como é que a gente faz, Valéria, agora, porque os filhos, né, os jovens não querem mais ser motoristas. A gente não escuta mais o filho de motorista querendo ser motorista.
a gente não escuta as pessoas querendo participar de vagas ao transporte de logística, né? Então, aqui, como se separe nós, como Conjovem, promover ações de capacitação do jovem e também mostrar o segmento. O quanto de carreira pode ser feita no transporte e logística que as pessoas esquecem. Acho que é só entrar no caminhão, né, e sair nas estradas, e não tem todos os setores como todas as empresas têm, né? Você pode seguir carreira na área de TI, no transporte, a tecnologia embarcada é, né, excepcional hoje em dia. Então, assim, valorizar e promover, né, capacitação e mostrar a importância do transporte âmbito nacional, né? Questão de publicidade do nosso segmento e capacitação dos jovens. Perfeito. Eu até acredito, fazendo um complemento, que a própria Conjovem, os núcleos da Conjovem, eles participam fielmente nesse pilar do social, porque ele também tem o objetivo principal de qualificar esse jovem para assumir as suas empresas, assumir as responsabilidades na entidade, e eu acredito que a gente consiga essa união junto à entidade e esse apoio principal da entidade fazendo isso, para que a gente possa ter profissionais cada vez melhores e conseguindo cada vez mais dar visibilidade para o ESG, tanto para a parte assistencial, mas também para a parte de qualificação. Acho que é muito importante. E eu vou até um pouco além, eu acho que é o papel da Conjovem, não só no aspecto social, mas também no aspecto de governança, né? Sim. Falando do ESG, porque ele vai nas duas partes. Ele vai de encontro você preparar o jovem empresário, então para as empresas, para saber como lidar com esse novo momento que o transporte está passando frente aos seus colaboradores, como também para a sucessão. Sim. Então, a gente atende os dois aspectos do ESG e isso é um trabalho muito interessante que a Conjovem já vem realizando há alguns anos. Obrigada, Luiz, pela tua colocação, e eu já ia exatamente abordar algo bem semelhante ao que a gente falou ali, né? Luiz, explica para nós, os espectadores, né, como que funciona o teu trabalho no Instituto Conjovem, né? E voltando um pouquinho ali ao que o Ali falou, como ele é importante nesse papel do social do ESG. Então, até pegando o gancho da minha última fala aqui, a Conjovem ela tem esse propósito, então, de preparar o jovem empresário, né? Se preparar o sucessor para assumir essas empresas de transporte. A gente sabe que o momento do transporte é outro. O transporte que nossos pais, nossos avós faziam há 30, 40, 50 anos atrás não é o transporte de hoje. Hoje o transporte ele é muito mais tecnológico, ele é um transporte muito mais comprometido com o meio ambiente, muito mais comprometido com as causas ambientais. Então, nós precisamos entender como que o jovem empresário está preparado para isso. E quando eu recebi o desafio para assumir o Instituto Conjovem, a coordenação em meados do final de 2019 para 2020, nós tínhamos, então, o Instituto como sendo, né, um braço da coordenação nacional muito mais voltado à parte econômica, à parte tarifária. Nós entendíamos que aquilo ali era pouco perto do que nós poderíamos fazer. Né? Nós entendemos que a Conjovem ela tem uma força nacional e até mesmo internacional muito grande. Né? A principal comissão de jovens empresários hoje no Brasil. E que nós podíamos fazer isso além. Então, foi quando nós começamos a remodelar o papel do Instituto Conjovem e trazer ele muito mais para esse aspecto social, olhando para como o ativo pessoas, que hoje é o principal ativo das nossas organizações, pode ser mudado, como que a gente pode oferecer para eles uma nova visão de negócio, como a gente pode preparar eles. Porque antes eu acho que o transporte ele tinha talvez muito mais um coronelismo, né? Que é eu dito as regras, você obedece, e não, a gente precisa trazer, até eu brinco às vezes, de certa forma, uma cultura startup para as nossas organizações. Eu sei que a gente não consegue chegar como é uma startup, mas tentar trazer um pouco dessa cultura muito mais flexível, aonde as ideias sejam fomentadas das pessoas, dos nossos colaboradores, e sejam dado voz a eles, aonde eles tenham segurança psicológica para trazer essas ideias, fomentar, e assim conseguir desenvolver a organização. E isso vai passar pelo trabalho do Instituto, vai passar pela Conjovem, porque isso começa de cima. O jovem empresário ele precisa dar essa segurança psicológica que tanto é esperada por seus colaboradores. Então, o nosso papel hoje no Instituto Conjovem ele vai além de só, como a Valéria até falou, só de capacitações ou de treinamentos, mas sim de dar esse embasamento para esse jovem empresário de como ele poder gerir a sua empresa. E aí, mais uma vez, a gente atende não só o aspecto social, como de governança também. Perfeito, Luiz. Eu acredito que o papel do Instituto ele é realmente diferencial para a continuidade e a melhora de cada dia da Conjovem. A gente teve a oportunidade de participar aí dos dois últimos projetos que realmente tiraram todos os participantes da zona de conforto
buscando realmente entender o perfil desse novo empresário, desse novo jovem empresário, mas, acima de tudo, buscar novas oportunidades, novas formas de você fazer, às vezes, um trabalho que, mal ou bem, já vinha sendo feito, mas a gente precisa realmente trazer novas possibilidades. Eu acredito que a tua contribuição frente ao Instituto ela é fundamental e que, sem querer spoiler, né, mas espero que a gente possa ter logo novos projetos, que a gente possa realmente trazer novas possibilidades para os nossos jovens, como você disse, uma comissão que é tão representativa no Brasil hoje e que a gente precisa realmente dar continuidade em todo o trabalho que vem sendo feito. Obrigado pela contribuição, Luiz. E Val, pensando em tudo que a gente já falou um pouquinho agora, quais são os principais desafios que o SETSEPAR enfrenta hoje para implementar programas de treinamento, né, e qualificação? E dentro dessas oportunidades, o que surge de iniciativa futura para a entidade? Né? A gente tem um aspecto importante, a questão da população de empresários, né, do segmento de transporte no Brasil. Então, assim, grande maioria são empresas pequenas e médias, familiares. Então, esse é o primeiro desafio. Como o SETSEPAR promove ações que realmente consigam atingir a dor do empresário? Né? Sabemos que muitas vezes a pessoa que faz o RH é a pessoa que faz o financeiro, faz um pouquinho do administrativo e quando precisar vai lá fazer faturamento. Tô mentindo? Não. Então, o RH ele é uma das ações. Então, como o SETSEPAR entende isso como um desafio e diretamente uma oportunidade? Né? Ser um parceiro estratégico das empresas. Então, assim, se eu não posso ter o meu pilar S tão amplo na empresa, eu posso contar com o SETSEPAR para que isso aconteça. Então, os serviços desde processo seletivo, com respeito ao candidato, com respeito ao motorista, né? Porque não é porque ele está procurando emprego que ele tem que ser desrespeitado. Então, atenção ao motorista desde o início aqui, muitos não têm currículo. Aí a nossa parte social da comunidade. A equipe do SETSEPAR faz o currículo do motorista para ajudá-lo no processo seletivo. Então, chama esse candidato, então fornece para o associado candidatos com especialidade e prática, né, no segmento que ele tem, dependendo, né, do formato da empresa, faz com que ele faça um treinamento com esse motorista, né, e também trabalha com as vagas relacionadas com a diversidade. Então, mestre, um pilar bem importante de trabalhar com a diversidade. Então, tem se falado tanto da mulher, né, motorista. Então, aqui a gente tem várias empresas e a gente incentiva e sempre apresentamos candidatos mulheres também de processos seletivos. Então, esse é um desafio que cada vez a gente está cada vez mais espaçando, chegando mais perto, né? Então, entender a dor do associado e criar programas de acordo com a necessidade. Então, a questão de ter os processos seletivos, ter treinamento, tanto operacional, então precisa daquele conferente que está iniciando, precisa do motorista que nunca foi carreteiro, foi só motorista de truque de van, né? Então, a gente tem programas específicos relacionados à comunidade e aos colaboradores que já estão nas empresas, que querem mudar de carteira. Então, dando exemplo aqui, propaganda para quem está assistindo, para vir trazer os colaboradores para cá, que é bem importante, né? Que é o programa de formação dos motoristas, o SETSEPAR. Então, metade das vagas que acontecem todos os meses são para as pessoas da comunidade. Então, não tem custo para quem vem para a entrevista, ele é selecionado, participa do programa, então metade são vagas gratuitas e a outra metade são vagas para nós transportadores, que querem promover treinamento nas empresas. Então, assim, são oportunidades que vêm a cada dia e cabe a nós aqui do SETSEPAR, toda a equipe aqui que faz parte do SETSEPAR, está sempre se modernizando e entendendo a necessidade do outro, né? E complementando, acho que é importante, como o Luiz falou, né, de network que a gente tem em relação aos núcleos da Conjovem, aqui no SETSEPAR a gente promove comissões. O que são comissões? Trocas de informações entre os associados. Então, se eu sou da comissão de finanças, que dúvida que eu tenho em relação à questão financeira, que sistema novo que eu tenho para fazer, que eu posso trazer? O SETSEPAR fornece isso com os apoiadores. Então, é feito uma jogada bem importante, Tino. O que eu posso ganhar desse lado, o que o outro ganha. Então, a relação de ganha-ganha é bem produtiva, né? E comissão de RH, claro que eu vou falar, né? Que é a minha que eu mais gosto, né? Que é trocar network, dúvidas,
trocar candidatos, sim, né? Em que sentido? Eu tenho uma pessoa que acabou de sair da empresa, eu sei de alguém, eu posso indicar para um outro parceiro. Então, é um parceiro de negócio, então os desafios sempre terão, isso que é bom, né? Sim. A gente começa a se movimentar o tempo todo, pensando na questão social, ambiental e de governança, sem dúvida nenhuma. Que legal. Eu ia fazer esse comentário e até uma chamada para que as empresas associadas realmente venham conhecer o trabalho que é realizado pela entidade, porque eu sou prova viva disso, né? É uma empresa pequena, uma empresa que tinha suas dificuldades relacionadas à contratação, e desde quando a gente entrou na Conjove, digo a gente, eu e meu irmão, que tocamos hoje o dia a dia do negócio, a gente tinha uma grande dificuldade de procurar e entender aonde a gente podia buscar os nossos candidatos. E aí a gente encontrou o serviço, a prestação de serviço, porque a entidade hoje ela é muito mais uma prestação de serviço e ela precisou se reinventar por conta disso, mas acima de tudo ela dá uma oportunidade para empresas que não tenham a mesma estrutura de grandes, pequenas, médias e grandes empresas que têm um RH formado, que tem pessoas para fazer esse trabalho no dia a dia, para que a gente pudesse ter pessoas qualificadas do setor e tirar um pouco dessa parte tão importante, mas que nós não temos qualificação e não temos capacidade para fazer. Então, hoje, a minha empresa é usuária aí dos serviços do SETSEPAR e acredito que a gente tenha pulado grandes degraus assim, de melhoria de processos, de melhoria de entendimento do negócio, quando a gente buscou realmente quem sabe fazer e quem está ali todo dia buscando esse detalhamento. Então, para você que ainda não conhece os serviços do SETSEPAR, de RH, os serviços em diversos que a gente pode citar, todas as consultorias que tem aqui, venham, procurem a área comercial do SETSEPAR, porque eu acredito que você, pequeno empresário, vai conseguir realmente alavancar o seu negócio para que a gente possa estar, inclusive, fortalecendo o setor, porque cada vez mais que a gente se qualifica, seja através do Instituto Conjove, no entendimento principalmente da questão tarifária, e buscando realmente aquilo que é importante e qualificado pelo sindicato, a gente com certeza contribui para uma melhoria do setor, contribui para um melhor entendimento dos nossos clientes, sobre até a dificuldade que a gente enfrenta no dia a dia para a contratação de motoristas, enfim, tanto da área operacional quanto da área administrativa. Então, é muito importante que a entidade esteja pensando desse jeito e a gente só fica cada vez mais feliz de poder participar e poder contribuir de uma maneira tão importante. E eu compartilho, Ali, do mesmo sentimento que você, porque quando eu entrei para o SETSEPAR, minha empresa também conseguiu se desenvolver muito, principalmente no quesito de desenvolvimento das minhas lideranças, desenvolvimento dos meus colaboradores, porque como empresas pequenas, às vezes a gente acaba esquecendo, deixando um pouco de lado, né, essa parte dos colaboradores. Eu digo lado verdadeiro do RH, que é a parte de gestão das pessoas. A gente olha muito para o lado do departamento pessoal, fechamento de folha, então às vezes tem aquela imagem que o RH é isso. Não, o RH é muito mais. Porque se a gente não tiver as pessoas muito bem estruturadas, as pessoas se sentindo bem em trabalhar ali, os resultados não vão ser o que a gente espera. Então a gente precisa muito trabalhar esse lado e o SETSEPAR nos favorece isso. Então realmente quem não conhece ainda o serviço SETSEPAR, venha conhecer os serviços, porque realmente o SETSEPAR é uma entidade pioneira no que diz respeito ao desenvolvimento dos profissionais do transporte. E é um prazer, né, contar com a entidade nesse sentido, porque assim como eu, acredito que vocês tenham a mesma visão, não só no nosso setor, claramente, mas a gente sabe que por conta de tudo isso que a gente vem trazendo aqui até nesse debate, a questão da dificuldade das pessoas verem o transporte com outros olhos, num cenário geral, a gente está tendo problema com mão de obra, né? Então, ainda mais eu entendo que no nosso segmento tem um pouquinho mais de agravante, justamente porque ninguém olha e fala assim, nossa, eu quero trabalhar no transporte, eu quero muito, nossa, eu quero ingressar numa transportadora. Então, a gente tendo esse aliado do sindicato, né, da entidade, para mim também foi uma experiência
que agregou muito, né, ter entrado, ter me filiado e há tanto tempo já tá na parceria, porque contribui, a gente acaba, exatamente o que você falou, a gente acaba destinando o nosso tempo para algumas outras coisas, né, vem as demandas e você ter alguém, né, que no caso são as pessoas do sindicato que fazem essa função especializadas, tendo um olhar específico para aquilo, voltado para aquilo, com a qualificação necessária, faz toda a diferença. Então, eu também não posso falar que sou suspeita, participo bastante, né, dessa parte de contratação de diversas áreas, então, realmente. Mas agora, né, que a gente está falando bastante dessa parte, né, batendo bastante nesse aspecto do social, né, Luiz, olhando para o futuro, assim, né, como que você vê esse pilar social, né, do ESG, e no setor nosso, né, de transporte de cargas, e o papel da Conjovem nessa alavancagem desse cenário? Eu costumo dizer, Amábile, que o nosso papel enquanto instituto, enquanto Conjovem, é tornar o transporte mais humano e mais desejável. Né? Até a Valéria colocou aqui que hoje as pessoas muitas vezes não querem ser motorista, os adolescentes não querem. Por quê? Porque o transporte talvez esteja passando ainda aquela imagem muito retrógrada, né, de que não é legal, de que vai passar dias longe de casa, de que é um trabalho muito sofrido, e eu acho que isso passa por dentro da nossa comissão, isso passa dentro da Conjovem e do Instituto, sendo um braço da Conjovem para trabalhar nesse aspecto social, que é o quê? Tornar o transporte desejável, né, mostrar para essas pessoas, para esses entrantes no mercado, que o transporte é muito mais, que hoje o transporte ele é tecnológico, que hoje o transporte ele está à frente de muitos outros setores, Sim. que nós somos o motor da economia, né? E isso ficou muito claro na pandemia, quando praticamente todos os setores pararam, né? Indústrias fechando e o transporte se manteve ali firme e forte para continuar. Então, assim, nós somos realmente o setor, se não o mais importante, um dos mais importantes da economia, e nós temos que demonstrar isso à sociedade. E aí foi quando, no ano passado, nós tivemos um trabalho muito legal, voltado aos núcleos da Conjovem, no qual um dos núcleos, que foi realmente o núcleo da Conjovem Curitiba, fez o papel, então, de mostrar a força que o TRC tem, né? Trazer o dia T, que seria o dia do transporte do TRC, e foi um trabalho que trouxe, nós queremos tirar isso do papel, né? Espero, hein? Porque o transporte movimenta o mundo. Porque o transporte gente. movimenta o mundo. E, assim, a gente conseguir demonstrar isso, seja nas universidades, né, para esses jovens, seja até mesmo nas escolas, antes mesmo desses adolescentes irem para a universidade, das crianças, na formação, de mostrar que o transporte realmente ele é além daquilo que é mostrado na televisão. Então, nós precisamos fazer isso, e eu vejo que isso é uma responsabilidade nossa social, não só com o jovem, mas enquanto empresários também do setor. Então, isso vai passar por dentro da nossa comissão e também por dentro das nossas entidades. Eu acho que esse é um grande papel nosso. Perfeito, trazer aquele brilho no olhar de que sim, eu quero trabalhar no transporte, né? Até por ser essa, como você falou, né? A gente move o país sem nenhuma prepotência, mas é verdade, é uma atividade essencial. Então, trazer esse brilho no olhar das pessoas de que é uma atividade que não vai ter fim tão cedo, né? O que acontece é a questão da adaptação, né? Sim. Não sei se por entender como é que o cenário do transporte vive e aquilo que a gente pode fazer para o futuro. E é esse o papel muito forte do Instituto Conjovem, juntamente com o trabalho com os grupos. Né? Acredito, de novo, né, reforçando, é um trabalho muito bem feito e que a gente espera que tenha grandes desdobramentos, tanto com projetos que já foram criados e de alguma forma ainda não foram sequenciados, mas também com novas possibilidades que possam surgir a partir daí. Sim. E nessa parte, né, voltando ali para a questão dos treinamentos, né, Val? Como você vê a continuidade, né, e evolução dos treinamentos nessa qualificação em relação ao SG? Capacitação e treinamento vai ser contínuo, precisa ser contínuo, e eu entendo que ela tem que ser bem ampla. Então, a gente vai continuar tendo programas do DP básico, precisa fazer o básico bem feito para as empresas menores, precisa estruturar, no mínimo, a questão, né, quando você fala de social, tem a questão, assim, da rigidez e organização, que tem a ver com a governança dos processos todos internos perfeitos, né? Quando você fala relação trabalhista, precisa ser feito, né? Então, isso tem que se manter, então, básico continua, e avançando na jornada, né, de todo colaborador e da questão da associação.
Então, a gente promove os cursos, como eu falei, já operacionais, mas também para as lideranças, né, que precisa, que assim, quem move a empresa, né, é a liderança média, que está lá no depósito, que está na ponta, fazendo as coisas acontecerem. Então, treinamento para as lideranças, capacitação, falando dos proprietários também, né, dos sucessores proprietários, então toda essa jornada, então, dos stakeholders, das pessoas envolvidas, e também a jornada do colaborador. Então, aqui a gente entra com o processo seletivo, né? Então, fazendo esse processo seletivo, diversidade, chamando, né, o associado para isso, olhar um pouco melhor, não uma entrevista rapidinha na porta, sabe dirigir, vem. O caminho está aí. Né? Tem carteira? Vem. Vem. Toxicológico em dia? Vem. Então, além disso, né, a gente pensar um pouco mais da perenidade, porque eu falo assim, que tem que ter um match, né, tá moderno agora match, né, entre a pessoa, o candidato e quem está selecionando. Claro. Se isso não acontecer, possivelmente não termina nem a experiência, não vai dar certo. As pessoas saem pelo quê? Pelo comportamental, não pelo técnico das empresas. Sim. Então, a questão da caminhada, né, processo seletivo, treinamento e capacitação, isso faz com que tenha o funcionário mais tempo. A avaliação psicológica é importante, acompanhamento desse motorista, o acompanhamento na promoção interna e até o final da vida dele. E aqui ele volta conosco, um novo ciclo, um novo processo seletivo. Né? A questão da economia circular é que acontece realmente. Né? Então, por algum motivo, não adaptação, isso acontece realmente no dia a dia. O futuro, né? Nós começamos um trabalho que ele é a longo prazo, né? Que é um trabalho de consultoria de recursos humanos pelo SETSEPAR oferecida aos associados. Em que sentido? Muitas vezes as empresas pequenas não sabem nem o que querem, nem o que precisam, por falta de repertório, por falta de vivência. Então, pensem, né? Pessoas que vieram da família e construíram toda a carreira, né? Tenho aqui na mesa pessoas assim, né? Que construíram a carreira toda na empresa da família. Sim. Isso é excelente. Então, viveu naquele momento, né? Então, naquela perspectiva. Quando tem alguém de fora, faz abrir o leque. Então, sim, a consultoria, que já faz algumas de consultoria. Então, entender a dor, entender a necessidade, esse cliente ampliar. Por exemplo, né? A gente teve uma situação aqui com o Ali, né? Então, vai fazer o processo seletivo, tem um alinhamento antes. Sim. Não é só mandar um formulário da vaga, é entender qual é a cultura, qual é o gestor que vai trabalhar. Quais são os valores da empresa. Quais são as expectativas para o candidato também. Isso uma folha não consegue entender. Os valores têm que estar muito claros, né? Para ambas as partes, eu acho. Sim. E quantas vezes, nesse alinhamento, que virou uma consultoria, eu digo, a pessoa descobre que ela não tem uma vaga. Ela não precisa, ela tem alguém internamente. Então, quando você fala um pouquinho mais sobre a vaga, quando você abre um pouquinho o perfil, você abre o horizonte. E aí abre uma outra vaga e não aquela tal. Então, assim, esse trabalho de consultoria será uma questão mais assídua em um programa, né? Consultoria de recursos humanos e consultoria técnica. Então, a gente tem um instrutor com muitos anos de estrada mesmo, estrada no transporte, para consultoria técnica. Então, pequenos ajustes estão acontecendo, né? Avaria, atraso, que é alguma coisa só de organização interna. Só de processo, e também, quando a gente está inserido no processo, nós não conseguimos ver o óbvio. Sim. Né? Então, falando, né, mais para frente, a questão do futuro, incentivar e fazer a questão da consultoria para crescimento e um olhar mais amplo, né? Esse é um desafio e é um futuro. Penso também a gente aumentar cada vez mais as parcerias, né? O segmento de transporte ainda não é um segmento que trabalha unido. Exato. Talvez esse seja um dos maiores problemas nossos, né? Que a Conjovem faz ao contrário. Ao contrário, perfeito. Né? Perfeito. A Conjovem lá, com todo o processo que o Luiz faz com excelência, a Conjovem Nacional, que integra e faz eventos, organiza, todos eles estão pensando na unificação do setor. Exato. Se o setor for forte, a gente vai à frente e consegue mais. Então, aqui também no futuro é ter mais comitês. Como agora a gente tem o comitê de ESG. Sim. Né? Então, o SETSEPAR há bem pouco tempo instituiu, né, tem diretores que fazem especificamente uma pauta e uma agenda de ESG aqui no SETSEPAR. Perfeito. Então, o que a gente precisa trazer para a pequena empresa, o que isso faz diferença? Pequenas ações que, em conjunto, fazem o quê? Mudam o segmento. E que são ações que, por muitas vezes, elas não são... existe, talvez, um paradigma
de achar que são ações extremamente complexas e na prática, são ações que muitas vezes já são realizadas dentro das empresas. E esse é um grande objetivo, inclusive, desse nosso projeto, que foi muito bem aceito pela diretoria e pela presidência da entidade, no sentido da gente trazer conteúdo realmente e mostrar que tanto o papel da Conjovem quanto o papel da entidade ele é super importante para a gente desenvolver esses aspectos. Caminhando para o final do nosso episódio, gostaria de agradecer mais uma vez a presença da Amabile, que contribuiu muito bem para a nossa discussão aqui hoje. Imagina, eu que agradeço, foi um prazer estar com 2 convidados ao seu lado, claramente, né? Com 2 convidados de peso do nosso setor que trouxeram tanto para agregar, tanto para nós, quanto ao pessoal que está nos assistindo agora. Legal. Val, obrigado pela tua presença. É um prazer, sinto realmente lisonjeada, né? Uma palavra formal para falar aqui no podcast, mas porque é só assim que a gente faz uma mudança de mindset, né? Então, precisa inovar, o transporte precisa fazer isso, aqui é o primeiro passo. Então, do primeiro podcast da Conjovem, tenho orgulho de estar participando com vocês. Obrigada. Legal, obrigado. Luiz, mais uma vez agradeço a disponibilidade e a presença. Eu quem agradeço. É uma honra estar com vocês, né? Repito novamente, nomes de peso. E eu acho que um pouco do que nós fizemos aqui hoje foi aprender a se comunicar com o nosso setor. Nós precisamos levar esses assuntos, principalmente o ESG, que é um assunto que está muito em alta no momento, para a sociedade e explicar como que a gente pode colocar isso nas nossas empresas. Então, foi um prazer estar com vocês e que seja apenas o início de uma longa jornada ESG para o setor de transportes. Muito obrigado. Valéria e Luiz, muito obrigado. Agradeço imensamente a disponibilidade e a presença de vocês. Com certeza, vocês trouxeram insights e experiências extremamente positivas para que a gente possa estar alavancando e qualificando cada vez mais o nosso setor. Excelente seu comentário sobre a comunicação. Eu digo que é o nosso maior desafio hoje dentro das empresas e fora delas também. E com certeza vai ser essa iniciativa do Sete Separa e da Conjovem Curitiba vai ser muito importante para a sequência e qualificação de todos nós, mas acima de tudo a gente mostrar um pouquinho do nosso dia a dia, mostrar como é desafiador tudo isso, mas extremamente gratificante. Acredito que todos somos apaixonados pelo transporte e a gente quer continuar, claro, com o apoio fundamental da entidade para que a gente consiga trazer benefícios para o setor. Nos vemos no próximo episódio, espero que seja tão bom quanto esse, com certeza vai ser, e que a gente possa dar sequência. Nos sigam nas redes sociais que estão divulgadas aí. Muito obrigado.